pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui é o professor Wagner da Educação Física. Hoje nós vamos abordar um tema bem bacana, que são as ginásticas, né? Os tipos de ginástica que existem na Educação Física, né? Que é um conteúdo estruturante da nossa disciplina, é um conteúdo que nós precisamos trabalhar e é um conteúdo assim bem bacana de ser trabalhado, né? Talvez na prática não agrade tanto, né? Por ser alguma coisa que precisa se desenvolver bastante com expressão corporal, né? Então uns terão bastante práticas, outros nem tanto, mas é um tema bem bacana de ser trabalhado, né? Então vamos lá, acompanhem comigo aí. Então pessoal, o termo ginástica ele vem do grego, né? Ele significa fortificar seu corpo, né? Trabalhar o corpo, dar-lhe força, agilidade, certo? Isso era muito bem expressivo, antigamente, principalmente pelos gregos, né? Pelos romanos, naquelas épocas de guerra, dos gladiadores, né? Então eles precisavam fortificar o corpo, né? Então a criança nascia, quando atingia uma certa idade, já ia para os campos de treinamento, né? Para desenvolver a parte muscular, a parte física, para que fosse moldado para ser um soldado. Então, antigamente, para isso que servia a famosa ginástica, né? O pessoal, os reinos precisavam construir soldados, né? E não cidadãos. Precisava ser soldado para lutar pelos ideais da sociedade, né? Então é uma forma mais antiga de expressão corporal, né? De cultura. Aqui eu destaco bem os soldados guerreiros, como eu já havia dito, né? Com o passar dos anos, o desenvolvimento passou a ser um esporte olímpico, né? Então ele tornou-se um esporte olímpico a partir da Grécia, né? Então os gregos que começaram a se desenvolver e trazer as ginásticas para a competição, né? Isso aconteceu nas Olimpíadas de Atenas, a Olimpíada onde a ginástica começou a ser mais expressiva, né? 1896, 1896. E naquela época, gente, uma curiosidade, somente homens podiam participar, tá? Então, somente homens eram convidados a participar dessas competições de ginástica, tá? Mulheres não. No início, elas eram classificadas como competitivas e não competitivas, né? Então, nós vamos ver aqui quais são as ginásticas competitivas e quais são as ginásticas não competitivas, né? Somente de recreação. Então nós temos lá vários tipos de ginásticas, né? Então vamos citar lá a acrobática, né? O que a acrobática requer? Uma das ginásticas mais difíceis, né? De forma de expressão corporal mais bem aparente, né? Que o atleta precisa, porque a pessoa que vai participar da acrobacia é um atleta, né? Então ela precisa adquirir habilidades, além de todas as capacidades físicas que nós já conhecemos, já foi trabalhado ao longo dos anos com vocês, mas podemos citar lá 4 capacidades físicas que são primordiais nessa ginástica. A força, imagina aqui a força que essa garotinha aqui está fazendo para apoiar a mão aqui nos joelhos da outra, e olha onde a menina está apoiada, na perna dela. Então imagina a força que essa menina, que essa atleta aqui está fazendo, tá, para poder desenvolver esse movimento, para ficar de uma forma harmoniosa e bonita aqui, perfeito, você olha aqui, né? Agilidade, equilíbrio, né? E bastante flexibilidade. Olha a flexibilidade dessa garota. Perna dela aqui, Tá vendo? Todo o peso dessa garota que deve pesar uns 40, 50 quilos, apoiado na perna dela. Então tem que ser um atleta exímio aí, né? A ginástica artística, aqui nós temos formas clássicas, né? A ginástica artística, pessoal, ela pode ser executada por homens e mulheres, tá? Então nós temos aqui as modalidades. São 5 modalidades de ginástica artística que existe, né? O cavalo é isso aqui, né? Tem as alças, cavalo com alças que fala, né? A pessoa precisa fazer acrobacia em cima do cavalo, gira, normalmente utilizado com os braços. As paralelas, né? É uma trave de equilíbrio que você precisa fazer acrobacias, giros mortais, então requer bastante flexibilidade, força, né? E a gente utiliza
utilização de equipamentos, né? A acrobática não, é só com o peso do corpo ali. Já na artística a gente utiliza equipamentos, né? Então nós temos as traves, né? Traves simétricas, ó. O atleta faz toda uma coreografia obrigatória de cima dessas traves, equilibrando com bastante força, ó, com firmeza na pegada, né? Fazendo troca de posição de mão, né? Supinação, palma da mão para cima, pronação, palma da mão para baixo, né? E vai executando a série ali em cima da trave. As argolas, ó, quem ficou bem famoso aqui, ó, nas argolas, campeão mundial, Arthur Zanetti. Olha a força que esse cara está fazendo aqui, ó, para sustentar o peso do corpo dele, numa posição perfeita, simetria de braço, olha aqui, ó, né? Então requer bastante força, uma atividade de muita força. E o solo, onde o atleta desenvolve coreografias no solo, né, com saltos mortais, com equilíbrio, bastante flexibilidade e assim por diante. A ginástica rítmica. A ginástica rítmica, pessoal, é uma ginástica que é exclusiva de mulheres, tá? Agora já se começou a ver um comentário de fazer uma mudança nas regras desta modalidade para incluir homens, tá? Mas ainda não foi aprovada. Mas provavelmente será aprovada, né? Porque existe bastante homens que têm bastante facilidade de fazer esse tipo de atividade aqui, né? Mas por enquanto ela é uma atividade exclusiva para mulheres, né? Então nós temos lá o exemplo da corda, né? O que a gente requer? Vamos ler lá a definição desse tipo de ginástica. Tipo de modalidade, né? Que envolve movimentos de forma de dança, né? Coreografadas, né? Variados tipos de dificuldade com utilização de vários de pequenos equipamentos, né? Que são esses que eu citei, que é a corda. Aí nós temos o arco é um bambolê, né? Que é feito uma coreografia. As massas, normalmente duas, né? Que faz parte de equilíbrio, de malabarismo com essas massas. A bola, uma bola pequena, mais ou menos assim. A fita, é um bastãozinho amarrado com uma fita que faz a coreografia, ó. A fita, na minha opinião, é um dos mais bacanas de ser assistido, né? Que você consegue fazer toda uma coreografia, né, envolvendo essa fita aqui, ó, pelo corpo, ó, você consegue fazer, né? E mãos livres. Mãos livres é a execução de uma coreografia sem uso de equipamento. Então o aluno lá não vai executar, não vai utilizar equipamentos. A ginástica de trampolim, que também é uma modalidade olímpica, ela pode ser executada individualmente ou em duplas, né? Ela precisa quando o atleta vai participar dessa competição, é necessário que ele faça no mínimo 10 movimentos obrigatórios, né? Que são os movimentos que são obrigatórios pelas regras da modalidade, né? Então é colocada uma cama elástica, onde o atleta salta e ali ele vai fazer os malabarismos, né, as coreografias em cima dessa plataforma, com molas bem flexíveis, e vai executar os movimentos obrigatórios, né? Como eu já disse aqui, ó, né, uma série de no mínimo 10 movimentos, elementos, né? Na ginástica nós chamamos de movimentos, são elementos obrigatórios. Então essa é a ginástica de trampolim. A ginástica laboral. A ginástica laboral, pessoal, é uma ginástica que uma ginástica que ela é realizada dentro de empresas, tá? Para a gente tentar minimizar os riscos de problemas por esforço repetitivo, alergias, podemos citar, né? A DORT, né? Vários problemas de coluna. Então, dentro da ginástica laboral, nós temos 3 classificações. Quando uma empresa adere a esse programa de ginástica laboral, é feito toda uma anamnese, que uma anamnese é uma pesquisa, né? Vai lá ou um professor de educação física ou um fisioterapeuta, são os 2 profissionais que são habilitados para trabalhar dentro de uma empresa com ginástica laboral. Eles vão na empresa, fazem uma observação das pessoas trabalhando, né? A maneira que elas ficam sentadas, né? A posição da perna precisa estar em 90 graus, né? Se não tiver, o profissional vai requisitar que a empresa forneça aqueles apoios de pé para a perna ficar em 90 graus, a posição de postura, né? Em relação à coluna e quadril, posição de 90 graus, a visão do olho para o computador não pode ser nem muito baixo nem muito alto,
a distância, né, de divisão entre a face, o rosto e o computador. Então, dentro dessa ginástica laboral, nós temos 3 classificações. A preparatória, que o profissional vai lá no início da jornada de trabalho da empresa, executa uma série de exercícios de alongamento, né, de 20, 15 minutos, e prepara o trabalhador para as atividades do dia. Né, faz toda uma movimentação lá para você preparar a musculatura, lubrificando as articulações através do movimento, né, fazendo um aquecimento muscular, para que o trabalhador da empresa consiga ter um rendimento melhor. Né? Nós temos a compensatória. A ginástica compensatória ela é feita durante a jornada de trabalho. Então, por exemplo, se o funcionário da empresa tem uma jornada de trabalho de 6 horas, quando o trabalhador tiver executado 3 horas de trabalho, o profissional vai na empresa e executa durante a jornada de trabalho, vai passando nos setores, mais 15 minutos de ginástica. Daí é uma ginástica mais de relaxamento, né? Vai fazer com que o trabalhador levante da cadeira, faça um movimento para estender a coluna e assim por diante. A de relaxamento, que é no final da jornada de trabalho. Então o profissional volta na empresa e faz todo um trabalho de relaxamento para que o trabalhador vá para sua casa sem maiores dores, né? Então, hoje as grandes empresas do mundo inteiro já aderem a esse modelo, né, que surte bastante efeito. A hidroginástica, o próprio nome já diz, é uma ginástica, né, que ela é realizada dentro da água, né? É um tipo de ginástica realizada na água, né, com diversos movimentos e exercícios com ou sem equipamento. Então existe halter, que ele é feito de isopor, um material flutuante, tem uma resistência boa quando você faz o movimento debaixo da água para você subir esse movimento, então você consegue trabalhar o corpo todo ali dentro da água. Né? Fica um profissional em cima, ó. O profissional não fica dentro da água, ele fica fora, ele vai dando os comandos de exercício e as pessoas que estão praticando vão executando. Né? Ó, auxilia no fortalecimento muscular, parte cardiorrespiratória, né? Às vezes a pessoa pensa que é muito fraquinho, não trabalha nada de parte de cardio, mas tem um momento da aula, por exemplo, que você faz com que as pessoas que estão praticando se movimentarem mais rapidamente, né? Fazendo assim subir a frequência cardíaca, né? E trabalhar essa parte cardiorrespiratória da pessoa. A ginástica de condicionamento físico, esse tipo de ginástica aqui, ela pode ser competitiva ou não competitiva. Voltando ali um pouquinho, igual a hidroginástica. A hidroginástica, ela não tem competição na hidroginástica. Então, ela é um tipo de ginástica que não é competitiva, né? Ela é somente para que a pessoa adquira condicionamento físico. Aqui as ginásticas de condicionamento físico, elas podem ser competitivas ou não competitivas. Né? Então, aqui eu coloquei exemplo de ginástica competitiva e não competitiva. Por exemplo, o powerlift, né? Que é o halterofilismo, que é o atleta, essa modalidade existe nas Olimpíadas, né? Quem que vence? O atleta mais forte de volume? Não, o atleta mais forte de levantamento. Então o atleta ele precisa ter força para poder elevar o peso e assim superar o seu adversário. Então nem sempre o atleta que vai levantar o maior peso é o atleta mais volumoso, né? Então de repente o treinamento desse atleta que é menor foi mais bem executado, a estratégia que o técnico dele usou, né, fez com que ele adquirisse mais força e aí ele vai fazer o levantamento. Né? Então existe o levantamento técnico, o atleta eleva o peso do chão, né, e só eleva e fica com o corpo ereto, e tem o olímpico, que você puxa, faz o movimento até o peito e empurra o peso. E o atleta precisa ficar 3 segundos com o peso suspenso. Pode usar a base paralela, que a maioria dos atletas usa, ou a base posterior, e sustentando aquele peso acima da cabeça, né? Aqui um exemplo clássico de CrossFit. O CrossFit ele pode ser competitivo ou não competitivo, tá? Existem competições de CrossFit, né? O atleta precisa executar uma série de exercícios lá durante um determinado tempo. O atleta aí existem várias modalidades, o atleta que levanta mais peso, o atleta que executa a série de exercícios proposta pela competição em menor tempo e assim por diante. E existem também as pessoas que vão simplesmente para adquirir força, melhorar o seu condicionamento físico, perca de peso,
e assim por diante. O fisiculturismo, né? Masculino e feminino. Tá? No fisiculturismo, o atleta precisa desenvolver o seu físico. O objetivo aqui não é o que levanta mais peso, é o que tem um físico mais bonito, tá? Com mais volume, e assim existem várias modalidades, né? Os mais fortes, os de menor volume e assim por diante. Pessoal, então, o que eu tinha para passar para vocês sobre ginásticas, né? Os tipos de ginásticas, era isso. Tá? Então nós vimos aqui que nós temos várias modalidades da ginástica, competitivas e não competitivas. Tá? Se ficou alguma dúvida, a gente esclarece isso nos plantões. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Fiquem com Deus.